queria chamar a Heloísa Souza Fernandes e a Jennifer Leão Correia, que vão falar sobre um tema que é muito interessante e, ao mesmo tempo, muito nebuloso. Gêmeos separados ao nascer e reunidos na vida adulta. Elas têm uma apresentação, um jogral, elas são gêmeas separadas na infância e criadas e se reencontraram, então elas montaram um jogral para nós. Meninas, sejam bem-vindas e a palavra é de vocês. Boa tarde, acho que vai ser bem bacana fazer essa fala aqui com vocês. Não sei se a Heloísa quer deixar boa tarde dela também. Tá bom, então, boa tarde, pessoal. Vou compartilhar os slides que a gente vai usar para apresentar. Então, dando continuidade à divulgação científica no 5º encontro de Gêmeos Online, feito pelo painel USP de Gêmeos, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que os gêmeos podem nos ajudar a entender, principalmente, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso desenvolvimento físico e sobre o desenvolvimento da nossa personalidade. E a gente vai focar em falar bastante sobre gêmeos que foram separados ao nascer e que foram reunidos na vida adulta, que se encontraram na vida adulta. Pode passar, Elô. Então, vamos do começo. Eu sou a Jennifer, eu sou graduanda em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Eu sou bolsista de iniciação científica no painel USP de Gêmeos e estou trabalhando justamente com gêmeos que se reuniram na vida adulta junto com a Heloísa. Isso, e eu sou a Heloísa, eu sou psicóloga e mestranda no programa de Psicologia Experimental. Toda a minha formação tem sido no Instituto de Psicologia da USP. E ao longo dessa trajetória tenho tido a alegria e a oportunidade de fazer parte do painel USP de Gêmeos. Então, são 5 anos acompanhando a história do painel desde o começo e vendo tantas pesquisas, tantos encontros, tantos momentos acontecendo. E como a Jennifer falou, esse ano nós iniciamos esse projeto bem interessante que busca histórias de gêmeos que cresceram separados, né, que foram separados ao nascer e que se reuniram na vida adulta. Então, durante o período da pandemia, recebemos alguns contatos de pares de gêmeos e temos feito entrevistas por videochamada. Queria começar com um panorama geral do painel USP de Gêmeos. Então, o painel é uma rede de pesquisa formada por pesquisadores de todo o Brasil e por alguns parceiros internacionais, e iniciou suas atividades em 2015. A fundação formal, com o nome Painel USP de Gêmeos, aconteceu em 2017, com sede no Instituto de Psicologia da USP. Com relação ao cadastro, atualmente nós temos mais de 6.000 gêmeos cadastrados, e são gêmeos e múltiplos de todas as idades, de todos os gêneros e residentes de todas as regiões do Brasil. Então, para mais informações sobre o painel, inclusive para acessar as nossas pesquisas, eu deixo aqui os links das nossas redes sociais. Então, nós temos um site, um Facebook e um Instagram. O objetivo do painel é realizar estudos com gêmeos sobre diversas características psicológicas, comportamentais e físicas. O que acontece é que os gêmeos apresentam especificidades genéticas e ambientais, nós já vamos explicar isso um pouquinho melhor, e essas especificidades contribuem para compreendermos o que chamamos de diferenças individuais. Então, por que somos como somos? Ou ainda, em outras palavras, como genética e ambiente juntos influenciam para que nós tenhamos essa constituição. Comecei a falar com o microfone desligado. Isso, achei que você tivesse caído, já ia entrar em pânico. Então, há 2 dias atrás, no Instagram do painel, a gente postou alguns stories. Nesse daqui, a gente colocou essas 2 fotinhas e perguntou para vocês qual desses pares de gêmeos vocês achavam ser o par idêntico. Eu não sei o que vocês do YouTube aí acham, vocês podem jogar no chat pra gente. Lá no Insta, a galera colocou 94% dos votos foram para que os meninos são idênticos.
E se você chutou agora que eles são idênticos, você tá certo. Eles são gêmeos idênticos dessas duas fotos. E também lá no Insta a gente perguntou sobre este outro par, se vocês achavam qual, né? Vocês achavam que era idêntico, e 91% das pessoas disseram que são os meninos. Eu não tô vendo os comentários, não sei o que vocês acham, mas se alguém aí tá acompanhando essa resposta de que são eles que são os monozigóticos, tá certo também. E esses foram pares que participaram de uma pesquisa nossa e tiveram um teste de zigosidade confirmado, né? A gente também perguntou sobre esses dois pares aqui. Ambos são gêmeos idênticos, as meninas são formadas em biologia e os meninos são gêmeos fotógrafos. Mas a gente queria saber, se olhando assim para eles, qual dessas duplas vocês diriam que foram separados ao nascer e que foram criados em famílias diferentes? Lá no Insta foi acirradíssimo, assim. Vocês disseram que os meninos foram separados ao nascer e vocês responderam corretamente, inclusive se chutaram isso agora. Isso. E aí, por fim, a gente perguntou desses dois pares que têm em comum a paixão pela música, qual que vocês acham, né, que cresceu em famílias diferentes? Lá no Instagram também foi bem acirradíssima essa enquete desses pares. E disseram que 54% das pessoas acham que são as meninas que cresceram em famílias diferentes e 46% acham que são os meninos. Quem seguiu o pessoal da enquete, infelizmente não acertou, porque são os meninos que cresceram separados e logo logo eles vão aparecer por aqui no evento também. Então, essa dinâmica a gente fez pensando em mostrar, né, que nós tendemos a esperar e antecipar semelhanças e diferenças, tanto no comportamento quanto na aparência do gênero. Então, a gente se pergunta assim, o que nos deixa tão intrigados nessa coisa, né? Então, existe uma concepção de que nós somos pessoas únicas e exclusivas, diferentes umas das outras. E aí, quando a gente olha para duas pessoas que são tão parecidas, não só na aparência física, mas também na personalidade, isso faz com que a gente questione as nossas concepções. E aí a gente trouxe um exemplo dos gêmeos Victor e Vincent McKusick. Eles são dos Estados Unidos. E nessas fotos já dá para perceber que eles têm uma semelhança, assim, quase inacreditável. E o que acontece é que a maior parte das áreas da psicologia trabalham com a definição de um ser humano biopsicossocial. Então, o que acontece é que nós trabalhamos no sentido de entender as influências tanto da genética quanto no ambiente para entender por que somos quem somos. Pode passar. E aí nisso, para além deles serem tão parecidos, deles terem sido tão parecidos ao longo da vida, o Victor, ele é pai da medicina genética, ele inclusive tem muitos prêmios internacionais por medicina genética. Já o Vincent foi chefe de justiça da Suprema Corte de Maine, ele já foi presidente da Faculdade de Direito de Harvard. Então, assim, não são os tipos de primo que você quer ter na sua família, né? Putz, você vai lá almoçar com a sua mãe, você viu o que seu primo fez semana passada? Pois é, né? E você aí. Mas, enfim, o que interessa aqui pra gente é que todas essas semelhanças e até as diferenças que a gente vê são só uma coincidência? São um acaso? Né? Pode passar. Os gêmeos, eles podem nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o nosso desenvolvimento físico e de personalidade. Então, voltando àquela coisa que a Domi explicou um pouquinho para vocês, por que a gente perguntou sobre gêmeos idênticos e gêmeos fraternos? A gente perguntou para poder explicar um pouquinho da onde que a gente parte para falar dessas diferenças. Então, os gêmeos idênticos ou monozigóticos, eles são originados de um óvulo
que é fecundado por um espermatozoide, que por um erro da genética acaba se dividindo. E ao invés de fazer apenas um bebezinho, faz dois bebezinhos que compartilham 100% dos genes entre si e que acabam sendo idênticos. Já quando a gente fala dos gêmeos fraternos, que são dizigóticos, o que acontece é a liberação de mais de um óvulo. E o que acontece é que cada óvulo é diferente um do outro, assim como cada espermatozoide é diferente um do outro. Mas é coisa pouca, assim. E essa coisa pouca já faz pessoinhas diferentes, mas que nascem ao mesmo tempo, como a Domi colocou pra gente. Os gêmeos dizigóticos, eles compartilham 50% mais ou menos do DNA entre si, significa que eles são tão parecidos quanto irmãos não gêmeos. Pode passar, Domi. E agora, vendo uma semelhança maior, entendendo um pouquinho da genética, da diferença entre gêmeos monozigóticos e dizigóticos, se nós sabemos que os monozigóticos compartilham 100% dos genes, enquanto os dizigóticos compartilham mais ou menos 50%, a gente analisa uma determinada característica e a gente vê que existe uma maior semelhança entre monozigóticos do que dizigóticos, nós temos aí uma demonstração e uma comprovação de um papel importantíssimo da genética nessa característica que a gente está estudando. E não precisa ser só uma característica que seja, por exemplo, altura, que é uma coisa que parece mais objetiva, mas pode ser aplicado também a características de personalidade, características psicológicas. Mas alguns críticos podem dizer que a gente está caminhando por um determinismo biológico, e não é nada disso. A gente quer falar da influência de muitos fatores para falar sobre por que as pessoas são do jeito que são. Então, a gente também fala sobre 2 tipos de ambiente. O ambiente compartilhado entre os gêmeos, porque o ambiente compartilhado seria o mesmo estilo parental, ir para a mesma escola, ter uma roda de amigos muito parecida, né, porque eles são da mesma idade, vão para a mesma escola. Tudo isso seria um ambiente compartilhado, que é muitíssimo parecido quando eles crescem juntos. Mas existe também um ambiente único, que são coisas singulares que acontecem a um gêmeo, mas que não acontecem com o outro. Então, pode ser um acidente, pode ser uma forma de se relacionar com algo que aconteceu aos dois, como, por exemplo, uma boca do pai, um fica de um jeito, o outro fica de outro. Então, a gente também olha para o ambiente, a gente trabalha com isso para construir todos esses projetos. Então, nós acreditamos e nós comprovamos através de pesquisas que todos os traços de uma pessoa têm uma origem multifatorial. Mas o que acontece? Pensa aqui comigo. Se gêmeos monozigóticos compartilham 100% dos genes e são criados juntos, ou seja, tem um ambiente compartilhado muito parecido, como que eu vou dizer se o fator genético ou se o fator ambiental é mais forte em uma determinada característica? Se os dois são atletas, eu vou dizer que foi mais influência da família ou do ambiente, se eles compartilham tudo isso. E é por isso que o estudo com gêmeos separados é tão importante, para a gente conseguir ter uma melhor visão dessas características em ambientes separados e, de novo, mostrar que a genética pode também fazer parte da construção de quem nós somos, principalmente em personalidade. Pode passar, Lu. Isso. Então, as pesquisas com gêmeos que cresceram separados e se reencontraram na vida adulta buscam responder à seguinte pergunta: como as diferenças nas histórias de vida desses gêmeos estão relacionadas com as diferenças nas características deles, que observamos atualmente? Então, o que aconteceu na história de vida deles, quando eles estavam lá, crescendo separados, que nos ajudam a entender como eles se constituíram, né? Como aconteceu aquilo que estamos observando ali atualmente, agora que eles se reencontraram e cresceram e tudo mais. Então, de uma maneira geral, a pesquisa com os gêmeos criados separados tem concluído que os gêmeos monozigóticos que cresceram separados costumam ser mais similares que os dizigóticos, ainda que existam as diferenças de criação e de história de vida. Então, eu vou trazer alguns resultados de algumas pesquisas para ilustrar isso, com algumas situações importantes. Então, um estudo muito famoso sobre personalidade, que estudou os gêmeos monozigóticos e dizigóticos, que foram criados tanto juntos quanto separados,
apresentou como resultado que não só os gêmeos monozigóticos eram mais similares que os dizigóticos, como também que os gêmeos criados separados são tão similares quanto os gêmeos criados juntos. Isso mostra a importância do compartilhamento genético que existe entre os gêmeos, que a Jenny acabou de explicar, e mostra não só isso, né, a influência ali genética, tornando mais provável a similaridade dos traços psicológicos, mas mostra também uma tendência que temos a buscar ambientes que têm mais a ver com os nossos interesses, enfim, mais ou menos essa ideia. Um outro estudo, também bastante conhecido, buscou estudar os gêmeos, como eles se sentiam em termos de proximidade e familiaridade em relação ao gêmeo que eles haviam acabado de reencontrar e em relação ao irmão biológico com quem eles haviam crescido. E aí os resultados dessa pesquisa são que 80% dos gêmeos monozigóticos se sentem mais próximos, mais familiarizados, mais apegados ao gêmeo que tinha reencontrado há pouco tempo. E esse número era bastante alto para os dizigóticos, apesar de um pouco menor. E, de uma maneira um pouco surpreendente, esse número de gêmeos era de 20% a 30% em termos de se sentir mais apegado ao irmão com quem conviveu por toda a vida. Isso mostra que mesmo entre os irmãos que cresceram separados, o relacionamento com um gêmeo acaba sendo uma relação muito única, muito especial ali, que existe só entre os gêmeos, né? E por fim, queria comentar sobre um estudo de caso que entrou para o Guinness, que é o par de gêmeas que se reencontrou mais tardiamente na vida. Então, são essas gêmeas da fotinho ali, e elas se reencontraram com 78 anos de idade. E elas são, né, dizigóticas. E o estudo com elas mostrou que as diferenças delas são mais frequentemente observadas do que as semelhanças. O que é um pouco esperado, considerando toda a questão do compartilhamento genético dos monozigóticos comparados com os dizigóticos. E pensando em falar um pouquinho mais de estudos de caso, a gente trouxe desses rapazes colombianos. Como vocês podem ver, os gêmeos da direita são gêmeos monozigóticos e os gêmeos da esquerda também são gêmeos monozigóticos. Mas a questão é que os 4 nasceram no mesmo hospital, no mesmo dia, e deu uma confusão. O que aconteceu foi que os rapazes que estão com as setinhas rosa foram criados juntos como gêmeos dizigóticos, enquanto os rapazes da setinha azul foram criados em outra família, também como gêmeos dizigóticos. E depois, por uma confusão com uma colega de trabalho que encontrou alguém numa cafeteria, eles descobriram toda essa história. E por que a gente colocou ali gêmeos virtuais? Porque o que acontece é que esses meninos que foram criados como dizigóticos, eles não têm nenhuma relação genética, mas eles chegaram na mesma família ao mesmo tempo e compartilharam de um mesmo ambiente. Então, eles seriam quase que o contrário dos gêmeos monozigóticos. Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê a história de 2 pares de gêmeos monozigóticos e 2 pares de gêmeos virtuais, que seriam o completamente oposto um do outro. Pode passar, João. E o painel USP de Gêmeos, muito interessado em conhecer essas histórias também, hoje faz alguns estudos de caso, no qual eu, a Elô, a Viviane e a Emma Otto estão trabalhando, temos alguns outros colaboradores também. Esses 2 meninos fotógrafos que vocês estão vendo, um deles foi criado em Minas Gerais, o outro no Ceará. O que foi criado no Ceará passou um tempo da sua vida vivendo em comunidade quilombola. Hoje ele se diz umbandista. O moço que cresceu em Minas Gerais, ele foi sempre criado em comunidade cristã. Hoje se diz cristão. Então, a gente vê que as diferenças também chamam a nossa atenção. Como que surgem essas diferenças, mesmo quando a gente vê muitas coisas em comum, como essa paixão pela fotografia? E mais, a gente fez aquela dinâmica para poder colocar para vocês que foi muito acirrado, né? Vocês votaram em um, vocês até acertaram, mas no outro vocês erraram.
E é justamente muito acirrado, mesmo vendo só o rosto e sabendo a profissão deles, porque gêmeos que cresceram separados podem ser tão semelhantes quanto gêmeos que cresceram juntos. E isso pode ser um indicativo muito legal para as pesquisas que a gente pode desenvolver, né? E esses outros gêmeos, os músicos, eles se encontraram há 3 anos atrás, hoje eles têm 27 anos, e hoje vocês vão conhecer um pouco mais da história deles, então não vou me alongar por aqui. Então a gente vai caminhando para o fim da apresentação. E por fim, nós gostaríamos de terminar deixando essa frase, que é de um pesquisador muito importante para a área de estudos com gêmeos, e ela nos explica que os estudos com gêmeos não busca ressaltar um papel da genética ou um papel do ambiente na constituição de como somos. Tanto a genética quanto o ambiente são muito importantes e atuam juntos para, né, constituir como somos. Então, os estudos com gêmeos são importantes porque os gêmeos, por simplesmente serem quem são, nos ajudam a entender um pouco mais sobre a singularidade de cada um de nós. Então é isso, muito obrigada. E após as dúvidas e os comentários, como a Jennifer acabou de falar, nós teremos os gêmeos Gabriel Bernardo e Victor Rubin, que vão poder contar melhor que nós uma história sobre gêmeos que cresceram separados e se reencontraram na vida adulta, que é a história deles mesmos. Bom, o chat está bombando, né? Então vamos lá. A primeira pergunta é se interessa, se é importante, se faz estudos com gêmeos fraternos, porque a André escutou que só se faz com gêmeos idênticos, né? Então, vocês querem responder? Não, essa dúvida é muito importante, porque nas nossas pesquisas precisamos muito dos gêmeos fraternos, dos gêmeos dizigóticos. Não sei quem espalhou essa história de que eles não são bem-vindos nos estudos, mas precisamos de vocês, gêmeos dizigóticos. Venham participar, vocês são muito importantes para nossas pesquisas. E os irmãos também, né? Os irmãos não gêmeos também, né? Muitas vezes também interessa. Homens também, participem mais de pesquisas. Temos muitas mulheres nas pesquisas. É verdade. Bom, André também pergunta... esses estudos com gêmeos separados foram observados também em gêmeos fraternos? Sim. Inclusive, os estudos de caso não são feitos só com gêmeos monozigóticos. Acho que a gente tentou dar uma ampliada nisso na apresentação para conseguir passar o conceito, né, e os objetivos das pesquisas. Mas como a Elô ressaltou, é muito importante ter os gêmeos fraternos, os dizigóticos para esses estudos, porque a gente geralmente encontra correlações sim, mas geralmente gêmeos monozigóticos são mais parecidos entre si do que os dizigóticos. Mas ter esse dado dos dizigóticos é sim muito importante.